As vacinas são amplamente reconhecidas por seu papel crucial na prevenção de enfermidades. Entretanto, está se expandindo um segmento da população que acredita que as vacinas podem comprometer nossa saúde, ao invés de preservá-la. A web está repleta de relatos sobre reações adversas, o surgimento de problemas de saúde, inclusive óbitos subsequentes à vacinação. O risco que os médicos não mencionam. Sim, é verdade que as vacinas podem apresentar efeitos adversos. Analisemos como elas operam e quão ameaçadoras podem ser de fato. O seu sistema imunitário consiste num intricado batalhão com bilhões de células, guerreiros, células de reconhecimento e unidades produtoras de guerreiros. Todos os dias, você enfrenta uma miríade de ataques, mas suas tropas imunológicas gerenciam isso independentemente, razão pela qual você nem se dá conta. Todavia, quando uma infecção agrava-se, as células de reconhecimento entram em ação, recolhendo dados dos adversários e ativando as fábricas de armamentos. Você já conhece o armamento, os anticorpos. Eles agem como mísseis direcionados, feitos especificamente para neutralizar o agressor. Infelizmente, essa atividade demanda vários dias, concedendo aos invasores uma ampla janela para infligir estragos. Ao contrário do que se acredita comumente, o que não nos mata não nos torna mais resistentes. Nossos organismos realmente não desejam enfrentar conflitos sérios repetidamente. Por isso, nosso sistema imunitário desenvolveu uma estratégia inteligente para se potencializar gradualmente. Durante combates contra adversários suficientemente perigosos para acionar nosso arsenal pesado, nosso sistema imunológico cria automaticamente células de memória. Essas células residem em nosso corpo por muitos anos em estado de hibernação, cuja única função é memorizar. Quando o adversário retorna, elas despertam e ordenam a síntese de anticorpos e ofensivas coordenadas. Esse processo é tão veloz e eficaz que muitas infecções que você supera nunca mais voltarão a te adoecer. Você pode até desenvolver imunidade vitalícia contra elas. É por esse motivo que os bebês ficam doentes com frequência, eles ainda não têm células de memória em quantidade suficiente. É esse maravilhoso mecanismo de defesa natural que exploramos ao utilizar vacinas. Como as vacinas operam? Por mais eficientes que sejam as células de memória, adquiri-las através de uma infecção é desconfortável e, ocasionalmente, arriscado. As vacinas representam uma maneira de ludibriar nosso organismo para que ele desenvolva células de memória e se torne resistente a uma doença. A vacina simula uma enfermidade grave, e uma maneira de conseguir isso é introduzir invasores inofensivos, por exemplo, introduzindo agentes patogênicos mortos ou fragmentos deles. Nosso sistema imune lida facilmente com vacinas dessa natureza. No entanto, às vezes precisamos fazer nosso sistema esforçar-se mais para gerar mais células de memória. Vacinas atenuadas são mais propícias para isso. Um adversário que pode retaliar representa um desafio maior do que um inerte. Mas isso também pode parecer uma estratégia arriscada. O que acontece se os micro-organismos prevalecerem? Para prevenir isso, desenvolvemos uma variante debilitada do micro-organismo em laboratório. Ele é potente o suficiente apenas para estimular nosso sistema imunológico a gerar células de memória suficientes. Então, essa é a essência do emprego de vacinas. Elas induzem uma resposta natural de nosso corpo, conferindo-nos imunidade a diversas enfermidades graves. Algumas ameaças, como o vírus da gripe, alteram-se tão rapidamente que necessitamos de uma nova vacina anualmente, mas a maioria nos resguarda por anos ou até por toda a vida. Contudo, existe uma ressalva. Assim como tudo na vida, as vacinas possuem uma faceta negativa, efeitos adversos. O risco das vacinas. É uma tarefa complexa comparar diretamente os efeitos secundários das vacinas com as consequências das doenças. Por exemplo, no Ocidente, centenas de milhões de indivíduos são vacinados contra o sarampo. Porém, em 2018, apenas 83 mil casos foram registrados na Europa. Com uma discrepância tão grande nos números, até mesmo os menores efeitos colaterais parecem alarmantes, quando comparados com os efeitos de uma doença que raramente testemunhamos atualmente.
Antes da disponibilização da vacina contra o sarampo em 1963, todas as crianças ao redor do mundo contraíam a doença em algum ponto de suas vidas, estimando-se 135 milhões de casos na década de 1950, anualmente. Mas, o sarampo permanece sendo uma ameaça significativa em 2019, apesar de nossos avançados sistemas de saúde e inovações tecnológicas. Os potenciais efeitos secundários das vacinas justificam o risco? Vamos conduzir um experimento mental baseado em estatísticas concretas. Visualize um país desenvolvido em um universo alternativo. Ele possui um sistema de saúde exemplar, mas a população cessou a vacinação. Nesse contexto, assumamos que 10 milhões de crianças contraíram sarampo. Quais seriam as repercussões? 9,8 milhões, 98%, apresentarão febre alta e uma erupção cutânea bastante desconfortável. Outros 800 mil, 8%, enfrentarão uma diarreia perigosa. 700 mil, 7%, desenvolverão uma infecção auditiva capaz de resultar em surdez permanente. 600 mil crianças, 6%, serão acometidas por pneumonia, a complicação mais grave do sarampo, que resultará na morte de 12 mil crianças. Cerca de 10 mil crianças, 0,1%, terão encefalite. E 2.500 crianças, 0,025%, ficarão com sequelas cerebrais permanentes. Agora, vejamos o quadro das vacinas. De 10 milhões de crianças vacinadas, algumas irão apresentar efeitos colaterais. Cerca de 1 milhão, 10%, apresentará vermelhidão no local da injeção, enquanto 500 mil, 5%, desenvolverão febre baixa. E aproximadamente 100, 0,001%, experimentarão uma reação alérgica grave, mas com chances de recuperação com tratamento médico adequado. Infelizmente, cerca de uma criança em 1 milhão, 0,00001%, sofrerá uma reação grave, com possíveis danos duradouros. Assim, ao comparar essas estatísticas, podemos constatar que as vacinas representam, sem dúvida, uma opção mais segura do que a exposição direta às doenças. Ademais, quando um grande segmento da população está vacinado, cria-se uma proteção coletiva que beneficia inclusive aqueles que não podem ser vacinados. Tendo isso em vista, as vacinas são uma das maiores inovações da medicina moderna, salvando milhões de vidas e prevenindo uma ampla gama de doenças. Se você ainda está hesitante quanto à vacinação, é sempre uma boa ideia discutir suas preocupações com um profissional de saúde que possa fornecer informações baseadas em evidências e ajudá-lo a tomar uma decisão informada. No final das contas, as vacinas são uma ferramenta valiosa em nossa luta contínua contra doenças perigosas e, considerando os dados disponíveis, elas demonstram um nível de segurança notavelmente alto, beneficiando tanto os indivíduos quanto a comunidade em geral.